Maravilha. Vamos meditar na palavra do Senhor. Já estamos caminhando para o final do livro de Eclesiastes. Hoje, capítulo 9. Nós vamos meditar neste capítulo, um livro que tem mexido muito comigo, falado muito ao meu coração e espero que também esteja falando ao seu, porque é um livro que trata de todas as coisas da vida. É como se Deus tivesse dado uma graça para Salomão, olhar para tudo o que existe debaixo do sol, tudo o que existe, que possa existir e possa acontecer na terra, e mandou ele escrever, escreve aí, para que os santos possam aprender e crescer diante dos ensinamentos do Senhor. Eclesiastes, capítulo 9. Vou ler o texto, os irmãos acompanhem comigo, são apenas 18 versos. O texto diz assim: deveras me apliquei a todas as coisas para claramente entender tudo isso, que os justos e os sábios e os seus feitos estão nas mãos de Deus. E se é amor ou ódio que está à sua espera, não o sabe o homem. Tudo lhe está oculto no futuro. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao bom, ao puro, ao impuro, tanto ao que sacrifica como ao que não sacrifica, ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. Este é o mal que há em tudo quanto se faz debaixo do sol. A todos sucede o mesmo. Também o coração dos homens está cheio de maldade. Nele há desvarios enquanto vivem, depois rumo aos mortos. Para aquele que está entre os vivos, há esperança, porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa alguma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio, inveja, para eles já pereceram, para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Vai, pois, come com a alegria o teu pão, e bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus já de antemão se agrada das tuas obras. Em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes, jamais falte o óleo sobre a sua cabeça. Goza a vida com a mulher que amas, todos os dias da tua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol, porque esta é a tua porção nesta vida, pelo trabalho com que te fadigaste debaixo do sol. Tudo quanto te vier à mão para fazer, fazei-o conforme as tuas forças, porque no além para onde tu vais, não há obras, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Vi ainda debaixo do sol, que não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor, porém, tudo depende do tempo e do acaso. Pois o homem não sabe a sua hora, como os peixes que se apanham com a rede traiçoeira, e como os passarinhos que se prendem com o laço, assim se enredam também os filhos dos homens no tempo da calamidade, quando cai de repente sobre eles. Também vi este exemplo de sabedoria debaixo do sol, que foi para mim grande. Houve uma pequena cidade em que haviam poucos homens, veio contra ela um grande rei, sitiou-a e levantou contra ela grandes baluartes. Encontrou-se nela um homem pobre, porém sábio, que a livrou pela sua sabedoria. Contudo, ninguém se lembrou mais daquele pobre. Então disse eu: melhor é a sabedoria do que a força, ainda que a sabedoria do pobre é desprezada, e as suas palavras não são ouvidas. As palavras do sábio, ouvidas em silêncio, valem mais do que os gritos de quem governa entre tolos. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muitas coisas boas. Feche seus olhos, peça ao Senhor que fale ao seu coração. A palavra do Senhor é suficiente, foi lida, e nós precisamos compreendê-la e aplicá-la em nosso coração. Deus, muito obrigado, Senhor, porque a palavra do Senhor é viva e eficaz.
Ela é poderosa e ela não volta vazia, e o Senhor tem um compromisso com ela. Que a sua bondade repouse sobre nós para que possamos compreendê-la e aplicá-la em nosso coração, que a minha boca se cale e o teu Santo Espírito fale conosco em nome de Jesus. Amém. Eu queria que você apontasse aí, fizesse uma reflexão e trouxesse uma razão só para você viver. Se você pudesse dar uma razão para acordar amanhã, olha, eu tenho uma razão para acordar amanhã, qual seria? Será que você já pensou nisso? Será que a sua vida tem sentido? Será que a sua vida tem razão? Será que você olha para o amanhã ou para o agora? Por que que você pode estar vivo agora? Dê uma razão para que Deus não venha fulminar você agora e acabar com você e eliminar você da terra agora. Uma razão. Pense nisso. Eu não sei se você tem uma boa razão. Mas a vida, ela precisa ser vivida. Deus nos colocou nessa terra para que vivêssemos a vida. Deus, ele tem na sua história e na sua promessa todo o plano para a vida do homem. E muitas vezes o homem não compreende esse plano e vive de maneira aleatória. E como eu disse, esse texto, esse livro, este homem que Deus levantou na terra, Salomão, escreve este livro com as apresentações de todas as coisas que um homem possa viver debaixo do sol. Então eu preciso trazer você aqui a uma realidade que está nesse capítulo, porque aqui Salomão torna a trazer uma ideia do que se vive debaixo do sol, neste plano terreno. Ele não está considerando no capítulo 9 as coisas espirituais. Ele não está considerando no capítulo 9 a visão de uma cidade celestial, de uma vida celestial, de uma recompensa celestial. Ele olha para a terra, ele olha para este mundo e diz assim, olha, eu estou vendo como é a vida. E eu quero então trazer para você aqui a vida como ela é. Quero trabalhar esse tema com você, com 5 pontos breves aqui. Porque Salomão, ele traz a respeito da vida alguns argumentos que talvez nós passamos despercebidos. E nós estamos vivendo num tempo, e esse é um mês que nós chamamos aí de Setembro Amarelo, onde há uma luta e um esforço para que as pessoas não tirem a vida. Porque muitas pessoas não sabem o sentido da vida e não sabem para que vivem. Salomão, ele então mostra para a gente a vida como ela é. E por mais que ele esteja olhando a vida apenas debaixo do sol, Salomão tem na sua aplicação, e por isso esse texto está aqui, porque ele não serve simplesmente para você descobrir como é que funciona a vida na terra. Nós olhamos para esse texto e olharemos também para toda a Escritura, para a obra de Jesus Cristo, para saber o que o Senhor Jesus tem para esta vida como ela é. E o primeiro argumento que Salomão traz aqui neste texto é que a soberania de Deus não anula as tribulações da vida. Acompanhe comigo o verso 1 até o verso 3. O texto diz assim, olha, vamos ler o verso 1 comigo, todos juntos? O texto diz, deveras apliquei-me que os justos não sabe o homem, tudo lhe está oculto no futuro. Segura aqui. Quando eu li este verso, parece que Salomão está respondendo uma pergunta. A pergunta que surgiu na minha mente aqui, para que Salomão então respondesse, é: por que coisas ruins acontecem com pessoas justas, já que Deus tem os feitos dos justos e dos sábios nas suas mãos? Salomão, ele começa fazendo uma afirmação, sim, Deus tem as obras dos justos, Deus, ele preparou isso, Deus sabe quais são os feitos dos justos, e eles estão nas mãos do Senhor. Mas ele traça um argumento que, apesar da soberania de Deus, porque Deus é soberano, Deus sabe de todas as coisas, Deus conhece todas as coisas, Deus, o nosso Deus, Senhor e Salvador, ele não nos eximiu das tribulações.
Ele não nos tirou, ou Ele não, vocês que são justos, olha, vocês vão viver uma vida perfeita nessa terra. Não, Salomão está olhando debaixo do sol e está dizendo assim, olha, não se sabe que o que espera o justo, se é amor ou se é ódio. O homem não tem a capacidade de imaginar lá na frente e descobrir aquilo que lhe espera. No verso 2 e verso 3, ele vai dizer então que sucede igual a todo mundo. Esta é a vida real, é a vida como ela é. As coisas acontecem tanto com o justo como com o perverso, o bom e o puro e o impuro, tanto ao que sacrifica como ao que não sacrifica, ao pecador, ou ao que jura, ou ao que não jura, ao que teme o juramento. Ele diz assim, olha, vai acontecer coisas iguais a todos. E é muito comum que nós, às vezes como cristãos, questionemos a Deus, falando assim, Senhor, mas por que eu sou justo? Senhor, mas eu sou bom. Senhor, mas eu fiz juramentos e aconteceu coisas ruins comigo. Então Salomão está dizendo assim, olha, aqui nesta terra, aqui neste mundo, todas as pessoas estão sujeitas às mesmas coisas. Todas as pessoas estão sujeitas às tribulações. Todas as pessoas passam por coisas iguais, independente se são justas ou injustas. Isso parece um problema para muita gente, porque muitas pessoas não aceitam que coisas ruins possam acontecer com pessoas justas. Esta é a diferença de nós conhecermos o Senhor Jesus, porque nós sabemos que a justiça de Jesus é diferente da justiça terrena. Então Salomão, ele olha aqui e diz assim, olha, é assim que funciona, Deus é soberano, Ele está no controle de todas as coisas, Ele conhece as suas obras, Ele sabe quem são os justos, Ele sabe quem são os injustos, e nós podemos afirmar isso quando olhamos o capítulo 12, no verso 13, o texto diz assim, olha, no capítulo 12, passe a sua Bíblia aí, e acompanhe comigo, capítulo 12, verso 13 e 14, diz assim, olha, de tudo o que se tem ouvido, a suma teme a Deus e faça o quê? Guarde seus mandamentos, porque isso é o quê? Dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Então, observe que lá no finalzinho, ao encerrar o livro, Salomão diz assim, calma, teme a Deus, guarda os mandamentos do Senhor, Ele vai trazer juízo. Ele conhece as coisas que estão ocultas, Ele conhece o coração do homem, Ele sabe quem você é, Ele sabe se você é justo, se você é injusto. Não tema, porque lá no final, o Senhor vai trazer a juízo todas as obras, até aquelas que ninguém vê. Então Salomão traz o seu primeiro argumento, Deus é soberano, Ele sabe de todas as coisas, mas isso não livra o homem na terra das tribulações. Isso é uma das coisas que nós temos que lidar na vida. Segundo lugar, a vida vale mais do que a morte. Observe que, talvez para nós, quando nós olhamos para a vida e a morte, considerando as coisas espirituais, nós vamos falar assim, não pode ser, pastor. Porque a morte para o crente é muito melhor, é assim ou não é? Mas Salomão não está considerando isso. Salomão está considerando uma vida debaixo do sol, onde ele diz assim, viver é melhor do que morrer. Porque o morto não pode nada, o morto não sabe nada. Olha comigo então, os versos 4 até o verso 6. Vamos ler comigo o verso 4 ao verso 6, o texto diz, porque para aquele há esperança, porque mais vale um cão vivo, porque os vivos nem tampouco, porque a sua memória, amor, ódio, inveja, para eles não tem parte de coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Compreendam o que Salomão está escrevendo. Salomão está dizendo assim, há esperança para quem? Para os vivos. Você que vive, você que respira, há esperança para você. Você é capaz de fazer alguma coisa ainda. Você ainda pode ser chamado pelo Senhor. Você ainda pode viver e fazer coisas boas. Mas ele diz assim, até as coisas ruins, só quem pode fazer ao vivo. Ele olha para
o morto e diz assim, o morto não vale nada, o morto não pode nem odiar. Não há amor, não há ódio, morto é um corpo debaixo da terra. É o pó que volta para onde? Para o pó. Então, quando Salomão olha para a vida, ele diz assim, a vida é muito importante. A vida, ela é preciosa. Comparado-se à morte, é na vida que você pode fazer as coisas, é em vida que você pode ter prazeres, é em vida que você pode ser alcançado por Cristo, é em vida que você pode amar, é em vida também que você pode receber muito ódio, muita inveja e muito desgosto. Mas contudo a vida ainda é melhor. E ele faz uma comparação com dois animais, ele diz assim, olha, é melhor um cão vivo do que um leão morto. Cão aqui, gente, é o cão sarnento, é o cão da rua, é o cão, não tinha pet, nesse tempo não tinha pet não, ninguém carregava bichinho debaixo do braço e levava para o shopping não, irmãos. Nesse tempo a expressão cão aqui, é o cão sarnento que revira o lixo pela rua fora, e o leão é uma expressão de quê? De poder, uma expressão de grandeza, e ele está dizendo assim, olha, o grande, morto, nós ficamos com o cachorro sarnento vivo. Ele vale muito mais. Ele tem muito mais razão de ser aqui, porque ele está vivo. Então Salomão, ele olha e fala assim, a vida é muito importante. Irmãos, é muito difícil quando nós vemos pessoas tirando a vida. Lá na igreja da minha irmã, semana passada, um adolescente de 16 anos tirou a vida. Lá na igreja Nova de Jerusalém. A igreja fica arrasada. Menino na igreja, irmãos, um adolescente de 16 anos. E aí, nós vamos com o sentimento que vem é o mesmo, por que a gente não viu antes? Por que nós não percebemos isso? Por que nós não demos a atenção necessária? E fica, irmão, um peso muito grande. Porque muitas pessoas não estão compreendendo que a vida tem o seu valor, mesmo considerando ela debaixo do sol. A vida é para ser vivida. Mas Salomão não para por aí. Então, ele vai dizer que Deus é soberano, mas nessa vida todo mundo vai passar pelas mesmas coisas, coisas boas e coisas ruins. Mas ele fala assim, mas é melhor viver. Não queira morrer, queira viver, porque vivo você ainda pode fazer alguma coisa. Vivo ainda há esperança. Morto você é só um corpo morto enfiado debaixo do pó. O pó que volta para o pó, e você não pode fazer mais nada, e você não tem parte com mais nada nessa vida. Acabou. O morto não decide, o morto não fala, o morto não pode escolher, o morto é morto. Mas ele vai dizer então para nós vivos. Então ele diz para os vivos assim, olha, então, já que a vida é muito importante, já que a vida ela é algo precioso, é melhor do que a morte, então desfrute da vida. Vamos desfrutar da vida que o Senhor Deus te dá debaixo do sol. Acompanhe comigo, verso 7. Em diante, o texto diz assim, olha, vai, pois, e come com alegria o teu pão e bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus já de antemão se agrada das tuas obras. Primeiro lugar, ele diz assim, olha, coma e beba e desfrute daquilo que Deus te dá, porque você trabalhou para isso. Se agradar das suas obras quer dizer, é o seu trabalho, um homem que trabalhou e agora ele tem a paga do seu trabalho, então ele desfruta daquilo que ele trabalhou e ele come e bebe. E eu quero fazer uma ressalva aqui, porque sempre que eu leio a Bíblia dizendo para alguém fazer o uso de uma substância como essa que é o vinho, eu preciso dizer para você que vinho é o líquido da parreira, da vinha, tá? Então, não há aqui uma permissão para você beber bebida alcoólica, porque a bebida alcoólica, o vinho alcoólico, ele é o vinho, o suco da vinha fermentado, tá? A diferença é só essa aqui. Salomão, e não precisa escrever que suco de uva, quem inventou isso aqui foi a gente, esse negócio de suco de uva. Vinho é vinho, vinho é o suco, vinho é o líquido da vinha, é o vinho. Mas se ele fermentar, o que vai acontecer? Ele é um vinho alcoólico. Então, a diferença é que existe o vinho e existe o vinho alcoólico, ok? Só para não ficar nenhuma dúvida, porque senão depois fala assim, pastor leu lá e Salomão falou assim que a gente tem que gozar do vinho, que tem que beber o vinho, e as pessoas começam a querer beber vinho por aí afora, tá bom? Então, vinho alcoólico
Não faz parte da nossa vida, da nossa agenda, do nosso paladar, da nossa mesa. Amém, irmãos? Maravilha, glória a Deus. Então vamos seguir aqui. Salomão está dizendo assim: bebe e come, desfruta da mesa farta, com o trabalho que o Senhor Deus te dá. Em segundo lugar, ele vai dizer o seguinte, olha: em todo tempo, verso 8, em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, jamais falte o óleo sobre a sua cabeça. Ele traz uma outra expressão aqui. Primeiro ele vai dizer, olha, coma, beba, desfrute da alimentação, tenha uma alimentação prazerosa, mas também celebre, celebração. Eu quero trazer para você aqui o contexto, porque a gente usa esse texto normalmente para usar como questões espirituais, sejam alvas as tuas vestes, como pureza, santidade e tudo mais, o óleo sobre a cabeça, e a gente usa isso já na aplicação espiritual. Mas Salomão está falando de um ato que ocorria naquele tempo, aonde os soldados voltavam da guerra, e quando eles voltavam vitoriosos, eles voltavam com vestes brancas. Era celebração. A noiva veste o quê? Qual que é a cor da noiva? Branco. É celebração. Isso tem uma razão de ser. Então Salomão está dizendo assim, olha, sejam alvas as tuas vestes, aprenda a celebrar nesta vida que o Senhor Deus te dá, não só coma e beba com prazer, mas celebre as coisas da vida, celebre as vitórias da vida. Meu irmão, em nome de Jesus, você tem vitória? Sim ou não? Nós temos vitória. Você tem luta? Tem. Se você não tiver luta, você vai ter vitória? Então pensa comigo. Nós precisamos aprender a celebrar as nossas vitórias. Nós precisamos olhar para a vida que Deus nos deu e saber que as lutas que nós enfrentamos, elas vão resultar em vitórias. Se você não tem luta, você não tem vitória, então não tem o que celebrar. Então vamos parar de reclamar das lutas. Vamos seguir em frente? Vamos celebrar? E quando a luta vier, vamos lutar com garra, com fervor, porque no final dela nós teremos vitória. Amém, irmão? Vamos fazer isso? Vamos celebrar o Senhor. Salomão está dizendo assim, celebre, a vida precisa ser desfrutada, mas ele vai dizer o seguinte, olha, goza a vida com a mulher que amas, todos os dias da sua vida fugaz, que Deus te deu debaixo do sol, porque essa é a tua porção nesta vida, pelo trabalho com que te fadigas debaixo do sol, relacionamento, casamento. Olha o que Salomão está tratando aqui, comer, gente, senta na mesa para comer, olha, começa a celebrar a sua vitória. Olha, começa a olhar para sua esposa aí, maridão, e começa a desfrutar desse negócio de maneira saudável. Cuidado com a porcariada que o mundo está te oferecendo. Cuidado, mulher, com a porcariada que o mundo está te oferecendo. Goza porque Deus te deu isso, isso é um prazer. O casamento é uma bênção, o relacionamento é uma bênção, e nós precisamos desfrutar disso. E nós estamos vivendo num mundo que está falando assim, não, esse negócio de casamento, esse negócio não presta não vamos casar não. Esse negócio de ter filho, isso aí não vai acontecer não. A inversão dos valores, e Salomão está dizendo assim, então vai lá e desfruta disso, porque foi isso que Deus te deu para desfrutar aqui nessa terra. Tem coisa melhor, irmão? Você casar, ter seus filhos, fazer uma boa refeição na mesa. Não precisa ser coisa chique, não. Um franguinho com quiabo que nós fazemos lá no fogão da lenha, pode ser até no chão lá, que você monta um fogãozinho de lenha lá, você vai comer esse franguinho com quiabo, você me chama, está gostoso demais, eu estou dentro. Percebe? Mas Salomão continua aqui ainda neste ponto, ele vai dizer assim, olha, verso 10, tudo quanto te vier a mão para fazer, fazei conforme as tuas forças, porque no além para onde tu vais, não há obras, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Então preste atenção nesse final, porque para onde tu vais, esse além para onde tu vais é um buraco debaixo da terra, tá? Ele não está considerando a vida depois da morte. Ele não está considerando as coisas futuras, ele está considerando um buraco que abre e coloca o seu corpo lá dentro de um caixão. Então ele vai dizer, enquanto você está vivo, enquanto você pode desfrutar das coisas dessa vida, você vai lá e vai fazer o melhor. Eu queria muito que você entendesse esse verso, porque às vezes as pessoas falam assim, está vendo, olha lá, Salomão falou, é para fazer conforme as minhas forças, então vou fazer só o que eu estou dando conta. Ô irmão, nós estamos dando conta de alguma coisa? Eu não vou fazer nada. Vamos cruzar os braços, vou morrer e ir embora para o buraco. Porque ninguém está dando conta de nada. Salomão está falando de talentos. Se Deus te deu 5 talentos, você usa 5 talentos.
Se Deus te deu 10 talentos, você usa 10 talentos. Se Deus te deu 1 talento, você usa 1 talento. Não enterra ele. Isso é fazer conforme as suas forças. É fazer conforme lhe foi dado. É fazer aquilo que lhe compete fazer. A vida precisa ser desfrutada dessa maneira. Você tem, então, alegria na mesa, comida, desfrutar desse momento, celebração, as vitórias que o Senhor, seu Deus, te dá, o casamento, os filhos, o relacionamento e as nossas tarefas, fazer com prazer. Nós estamos precisando fazer nossas tarefas com prazer, irmãos. O trabalho, seu trabalho secular, fazer com prazer. O seu trabalho religioso, o seu trabalho espiritual, fazer com prazer. Fazer com as suas forças, com aquilo que o Senhor Deus te deu, aquilo que Ele te dá, debaixo do sol. Salomão então diz assim, olha, a vida precisa ser desfrutada. Mas ele não para por aí. Então vamos lá? Deus é soberano, mas as tribulações elas são reais. A soberania de Deus não anula as tribulações. Tá joia? A vida vale mais do que a morte. É melhor você estar vivo do que você estar morto. Porque vivo você pode fazer alguma coisa. Você precisa então desfrutar dessa vida. Não é só viver. Tem gente sobrevivendo e não desfruta de nada. Então desfrute da vida. Mas em quarto lugar, ele traz um negócio muito interessante. Ele diz assim, que nessa vida não tem garantia. Não há garantias nessa vida. Ninguém pode garantir nada nessa vida. E olha o verso 11 e verso 12, que coisa interessante. Leia o verso 11 comigo. O texto diz assim, olha, vamos lá, todos juntos. Vi ainda, debaixo do sol, que não é dos ligeiros o prêmio, nem tampouco dos sábios, porém, segura aqui. Salomão está dizendo assim, tem garantia não. Você já viu aquele time de futebol que entra como favorito? E toma um couro? Os homens aí, Vocês já viram essa história? É muito comum na linguagem do futebol, você ter essa expressão, tem um favorito. Quem é o favorito? É o Clube Atlético Mineiro, vai ser sempre o favorito. Maravilha, perde com força. Ele é favorito para quem? Para os atleticanos, gente. Nós sofredor. É favorito. Quem pode garantir aquele jogo? Quem pode garantir quantos gols terão? Quem pode garantir alguma coisa? Eu estou usando uma expressão bem popular, bem nossa, para que você entenda o que Salomão está dizendo aqui quanto a garantias. Esta versão, esse texto na linguagem de hoje, a Thaislane vai colocar ali para mim, e eu quero que você leia esse texto, dê uma olhada nesse texto, na tradução, a nova tradução da linguagem de hoje, o verso 11. Coloca aí para a gente, por favor, Thaislane. Já está aí? Não deu? Se não der, eu vou seguir. Deu não? Então tá bom, vamos seguir aqui. Não é o ligeiro, pode ser aquele melhor preparado, aquele homem que foi lá e preparou para a corrida, e você olhou, e é aquele maratonista, e aquele homem é muito bom, ele fala assim, não pode ser dele, não quer dizer que é dele a vitória. O maratonista mais bem treinado não pode entrar numa corrida e garantir, eu vou chegar lá e eu vou ser o primeiro. Qualquer coisa pode acontecer. Chegou, ali essa tradução é muito legal para mim. Volta lá, cadê? Sumiu? Não quer que eu leia ela não? Pronto. Mas tem um segundo. Você tem também aí que o prêmio não é dos valentes, aquele guerreiro que vai para a batalha, aqueles guerreiros que vão para a guerra, e eles são fortes, e eles são garantidos, e o Senhor fala assim, não é assim que funciona não. Não é dos guerreiros não. Eles não podem garantir a vitória. E quando você olha as Escrituras, você vai ver em vários momentos na história do povo de Deus, que Deus faz isso muitas vezes. Ele confunde as coisas ali. Mas ele também tem o texto aqui dizendo o seguinte, que não é dos prudentes a riqueza. Você tem um homem muito prudente, um homem que é tão ali comedido nas suas coisas, mas ele não consegue ficar rico de jeito nenhum. Você tem também aqui um inteligente que não consegue, uma pessoa super capacitada, que tem toda a capacidade e ela não consegue alcançar o lugar que ela precisa alcançar.
Aí Salomão vai dizer assim, olha, nós somos como o cardume, como os peixes que estão ali, rodando. E de repente uma rede vem e pega. Ele está dizendo o seguinte, se nós soubéssemos, ou se o corredor soubesse que ia perder, ele ia entrar na corrida, gente? Sim ou não? Não. Por isso Salomão está dizendo assim, olha, não tem garantia de nada. Aqui nessa terra nós não temos garantia. Você não pode dizer, eu vou fazer. É assim que acontece. A palavra do Senhor vai dizer assim, se não me engano, lá em Tiago, me corrija aí se eu estiver errado, mas ele vai dizer assim, qual é o homem que pode dizer, amanhã eu vou fazer isso ou aquilo? Amanhã eu vou viajar para tal e tal lugar. Qual é o homem que pode fazer isso? Ele diz assim, olha, nós deveríamos dizer o quê? Se Deus quiser, amanhã faremos isso ou aquilo. Percebe? Então Salomão está dizendo assim, não tem garantia. Mas ele termina esse texto, ele termina aqui este capítulo dizendo que grandes feitos nesta vida são facilmente esquecidos. Vamos caminhar comigo do verso 13 ao verso 18. Esse texto é muito interessante porque ele diz assim, olha, também vi este exemplo de sabedoria debaixo do sol, que foi para mim grande esse exemplo. Houve uma pequena cidade em que haviam poucos homens, veio contra ela um grande rei, sitiou e levantou contra ela grande baluarte. Encontrou-se nela um homem pobre, porém sábio, que livrou ela pela sua sabedoria. Contudo, o que aconteceu? Ninguém se lembrou mais daquele pobre. Um homem que livrou a cidade, um homem que foi lá e com a sua sabedoria, uma cidade pequena, com poucos homens, ele livrou a cidade de um grande exército, com grandes baluartes, com uma multidão de soldados. Ele vai dizer para a gente assim, olha, este feito, para as pessoas, não dura muito tempo. A vida, ela é cruel. Você já fez alguma coisa boa para alguém? E essa coisa ficou no esquecimento, e aí às vezes você depois é até cobrado por alguma coisa, mesmo tendo feito alguma coisa boa por alguém? Você sabe, muito comum isso acontecer, sabe aonde? Dentro de casa. Qual é o filho que levanta toda semana e agradece a mãe e o pai pela comida que colocou na mesa? Pela a roupa que está lavada, a louça que está toda limpinha, a casa que está arrumadinha. Percebe? Nós fizemos isso também, nós nunca fizemos isso. Nós nunca levantamos assim, ô mãe, maravilha. Ô mãe, a senhora é benção demais, hein? Que coisa boa. A senhora, a casa está cheirosa, a roupa está lavada. Que coisa boa. Irmão, são grandes feitos que uma pessoa faz dentro de casa. O sustento que o pai coloca dentro de casa. Qual foi o filho que o pai chegou do trabalho e abraçou ele e falou assim, ô pai, obrigado, porque o senhor saiu hoje para trabalhar, para trazer o sustento para dentro de casa. Qual foi o filho que fez isso? Qual foi a vez que você fez isso com seus pais? Salomão está dizendo assim, é a vida como ela é. É assim que funciona. Você já pensou, pai, se a gente saísse de manhã para trabalhar porque a gente queria um elogio dos nossos filhos? Você estava meio enrolado, não estava não? Ia valer a pena, Luciano, bater volante pelo Brasil afora? Se for pelo elogio, não vai rolar nada, não. Não adianta. Salomão diz assim, olha, grandes feitos facilmente podem ser esquecidos. E eu quero fazer aqui, então, aplicações para a nossa vida, porque agora nós precisamos trazer aquilo que Salomão olha para o mundo físico, natural, debaixo do sol, e eu preciso trazer isso aqui para a nossa vida espiritual, sabe por quê? Porque se terminasse desse jeito, a coisa ia ser ruim demais. Se terminasse dessa forma, não ia haver razão da gente ser cristão. Se terminasse desse jeito, nós estamos fazendo o que aqui? Mas tudo que Salomão faz e tudo que ele fala, ele está apontando para Jesus, ele está apontando para a glória de Jesus, e nós podemos então viver essa vida como ela é, sabendo das circunstâncias que estão nela, mas olhando para Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. E a primeira aplicação que eu quero fazer, quando se trata da soberania de Deus e das tribulações, é que as tribulações nessa vida, elas podem ser vencidas, amém? Por que elas podem ser vencidas? Porque Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. Tem de bom
ânimo. Por que nós vamos ter bom ânimo? Porque Jesus venceu o mundo, este mundo, esta vida como ela já foi vencida por Jesus Cristo na cruz do Calvário. João 16:33 vai afirmar isso. No mundo nós vamos ter aflições, mas nós precisamos ter bom ânimo, nós precisamos passar pela vida com bom ânimo, porque o Senhor continua sendo soberano, e Ele já venceu, Ele não vai vencer, Ele já é vitorioso, antes mesmo da fundação do mundo. Nós somos vitoriosos em Cristo Jesus e podemos passar pelas tribulações da vida, amém? Segundo lugar, a vida é dádiva de Jesus. Enquanto Salomão está dizendo assim, olha, a vida é melhor que morrer, nós olhamos para Jesus e olhamos para a vida e falamos assim, ó, a vida é um presente de Jesus para nós. E quando eu olho para essa ideia, eu preciso olhar lá em João 10:10, onde ele vai dizer assim, olha, tem um salteador, tem um ladrão, tem um homem mau, e ele veio para roubar, matar e destruir. Eu vim para quê? Para que tenham vida, e a tenham em abundância. Preste atenção, a nossa vida começa onde? Ela começa em Cristo. A nossa vida vai muito além de uma vida debaixo do sol, onde nós simplesmente vivemos, morremos e enfiamos dentro de um buraco. Quando Jesus entra na sua vida, quando Jesus alcança a sua vida, você recebe vida e vida em abundância. Ele é aquele que nos dá vida e nós desfrutamos desta vida aqui nesta terra. Nós podemos desfrutar das coisas da vida em Cristo, sabendo que a nossa vida, e aí quando nós morrermos, não morreremos, porque nós passaremos desta vida para a outra vida. Então você percebe que uma pessoa que está em Cristo, ela não morre, não há morte para ela. Debaixo do sol, sim, vamos todos para o mesmo lugar, mas uma vez que o corpo daquele que teme a Cristo, que conheceu a Cristo, desceu ao pó, o seu espírito está com Cristo para uma vida eterna. Essa tem que ser a nossa alegria, essa tem que ser a nossa esperança. Então pense comigo, as tribulações elas podem ser vencidas porque Jesus venceu o mundo. A vida é uma dádiva, ela é um plano de Deus, ela é um presente de Deus para nós, então nós vivemos para Cristo. Paulo vai dizer, se eu vivo para Cristo. Se eu morro para Cristo, porque eu sou de Cristo. Se eu morrer ou se eu viver, eu sou de Cristo. Mas terceiro lugar, quando nós olhamos para uma vida que nós podemos desfrutar, eu preciso trazer para você que a vida, ela precisa ser vivida para a glória de Deus. Enquanto Salomão disse assim, desfrute a vida, nós falamos assim, desfrute a vida para a glória de Deus. Porque o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 10, verso 31, ele vai dizer, quer comais, quer bebais, ou façais, fazer para quem? Façam para a glória de Deus. Irmão, o seu casamento é para a glória de Deus, as suas refeições são para a glória de Deus, o seu trabalho é para a glória de Deus, as suas vitórias são para a glória de Deus, porque se elas não forem para a glória de Deus, ela é simplesmente um nada que vai morrer e que vai enfiar debaixo de uma terra e não vai ter nela lembrança alguma. Nós precisamos olhar para Cristo e saber que tudo que nós desfrutamos na vida e todas as coisas que fazemos na vida, coisas simples como comer e beber, precisam ser feitas para a glória de Deus. Mas em quarto lugar, quando nós olhamos então para uma vida sem garantias, nós precisamos olhar para Jesus e saber que nós temos sim uma garantia. Há esperança. Tem sim uma garantia, Jesus Cristo é a nossa garantia, e em João 14, no verso 1, no verso 2, você tem Jesus dizendo assim, olha, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, na casa de meu Pai, há muitas moradas, se não fosse assim, eu não tinha dito, eu estou indo e vou preparar lugar, e eu vou levar vocês comigo, e aonde eu estou, estarão vocês também. Oh, meus irmãos, nós temos uma garantia que é muito melhor do que qualquer coisa que esse mundo possa te oferecer. Nós temos garantia de vida eterna, nós temos garantia daquilo que o Senhor Jesus já conquistou por nós. Essa é a nossa garantia.
Cuidado para você não confiar em príncipes, em filhos de homens. Cuidado para você não confiar nas coisas. Cuidado para você não colocar a sua confiança no seu próprio braço. Cuidado. Maldito o homem que confia no homem, faz do seu braço a sua força. Nós confiamos no Senhor. Não confie em príncipes, nem nos filhos dos homens em quem não há salvação, mas façam menção do Senhor. Nós temos uma garantia, Jesus Cristo é a nossa garantia, Ele é uma garantia para esta vida e para a nossa vida futura, porque quando estamos em Cristo não há morte, você compreendeu isso? Não há morte, passamos dessa vida para outra vida, para viver eternamente com o Senhor. Mas eu finalizo então, quando se trata de grandes feitos sendo esquecidos, irmãos, quando eu olho para este texto, eu olho para Salomão pensando mais uma vez em Jesus. Eu olho para Salomão dizendo assim, olha, houve uma cidade com poucos homens, e eu posso pensar nessa cidade como a cidade de Jerusalém, aonde levantam-se inimigos contra ela, aonde grandes baluartes são levantados. Irmão, Jerusalém é desse tamanhozinho aqui, tá? É um negocinho assim, ó. É um pó na terra, é Jerusalém. E grandes soldados, e grandes baluartes, e grandes exércitos se levantam contra ela. Aí levanta um homem sábio, pobre. Quem que é esse homem, gente? Quem que é o homem sábio e pobre que entra, que vem salvar essa cidade? É Jesus Cristo. Eu não consigo olhar para Salomão e não ver Salomão apontando Jesus. Eu não consigo olhar para Salomão e não ver Salomão mostrando a glória de Jesus, o poder de Jesus, a graça de Jesus, por mais que Jesus tenha sido esquecido. Porque o que o judeu fez com Jesus? O que o judeu fez com Jesus, irmão? Ele matou Jesus e esqueceu Jesus. Falou assim, ninguém quer isso não. Até hoje. Eles precisam converter e conhecer a Jesus para então saber o que Salomão diz, porque Salomão no verso 16 em diante, ele vai dizer assim, olha, disse eu, melhor é a sabedoria do que a força. Ainda que a sabedoria do pobre é desprezada, as suas palavras não são ouvidas. As palavras dos sábios ouvidas em silêncio valem mais do que os gritos de quem governa entre tolos. Qual palavra foi desprezada, irmãos? Não foi as palavras de Jesus? Qual foi a voz que foi ouvida? Não foi a voz dos governantes tolos? Não foi a voz dos fariseus, dos escribas, dos poderosos, dos mestres que gritaram, solte Barrabás e faça o que com Jesus? Crucifica esse aí. A voz dos tolos sendo ouvida. E Salomão diz assim, olha, mas é melhor você ter o sábio. É melhor a palavra do sábio. Porque ele vai dizer lá no verso 18, ele termina dizendo assim, olha, melhor é a sabedoria do que as armas de guerra. Mas um só pecador destrói muitas coisas boas. Um só pecador é capaz de destruir muita coisa. Mas Jesus é aquele que vem para restaurar e para dar vitória. Jesus é aquele que vem para vencer as nossas batalhas. Jesus é aquele que veio para nos dar garantias. Mas Jesus é aquele que, quando nós pensamos em feitos esquecidos, Jesus é aquele que os seus feitos jamais serão esquecidos, porque nós não podemos deixar de compreender o que Isaías escreveu no capítulo 53, no verso 5 principalmente, onde ele diz que o Senhor Jesus foi transpassado pelas nossas transgressões, ele foi moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Jamais se apagará os feitos de Jesus, jamais o Senhor poderá ser esquecido, jamais, porque o Senhor tem um povo que Ele chamou, o Senhor tem um povo que Ele escolheu. Então, a vida é real, a vida é assim mesmo. Acontecem coisas na vida, mas o cristão, o servo do Senhor, aquele que foi alcançado por Cristo, ele tem uma nova vida, ele vive em novidade de vida, como Paulo escreve em Romanos capítulo 6. Ele já não vive mais pecando, ele já não anda mais no pecado, porque ele já morreu para o pecado, e agora ele é nova criatura, e ele vive em novidade de vida.
Eu queria que você saísse daqui hoje sabendo que, apesar da vida ser deste jeito, apesar dela ser assim, olha, o mal vem para todo mundo. A morte, ela não é tão valiosa assim, a vida é valiosa. Queira viver, desfrute da vida. Apesar dela não ter garantia nenhuma, apesar dos feitos, que às vezes são magníficos, serem esquecidos. Salomão diz, olha, viva uma vida no Senhor. Saiba que as tribulações, elas estão aí, Jesus veio e já venceu as tribulações. Saiba que a nossa vida precisa ser vivida para a glória de Deus, é um presente de Deus, é dádiva de Deus, vivamos para o Senhor. Porque quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Essa deve ser a nossa vida. Nós temos uma garantia, sim, Jesus é a nossa garantia. E Ele jamais será esquecido. Mas a minha pergunta é, será que agora você tem pelo menos 5 razões para viver? Se talvez você não tinha uma no início desse sermão, eu estou dando para você agora 5 razões para viver. Para viver aqui debaixo do sol e viver em Cristo. Viver uma vida com Cristo. Viver tudo que Cristo tem para você viver nessa terra e glorificar a Ele em todas as coisas. As tribulações virão, irmãos? Sim ou não? Sim. Mas tem de bom ânimo. Não queira os aplausos. Não queira as glórias. Porque o próprio Senhor Jesus, Ele não quis e não desejou os aplausos. Ele é chamado de o servo sofredor. Aquele que veio salvar o homem, um dia virá com poder e grande glória. Virá com um braço forte. Aquele que vem julgar o homem, julgar a terra. Então viva a vida como ela é para o Senhor e não para o mundo. Feche seus olhos, coloque seu coração diante do Senhor. Talvez você não tinha razões para viver. Talvez você estava vivendo a vida simplesmente por viver. Talvez a sua vida não tinha sentido. Mas hoje, a palavra do Senhor traz sentido para a sua vida. Hoje você tem razões para viver em Cristo. Para saber que as tribulações que nós temos passadas, e têm sido tantas tribulações, elas podem ser vencidas pelo poder do sangue de Jesus, porque Jesus já venceu o mundo, Jesus já nos deu vitória. A nossa vida não é melhor do que a morte simplesmente porque viver aqui nessa terra é muito bom. Não, é porque a vida é um presente de Deus, de Jesus Cristo. Ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. E agora nós vivemos em novidade de vida, não vivemos como o mundo vive. Somos nova criatura. As coisas velhas passaram, eis que se fizeram novas. Nós podemos confiar nesta graça vindoura, na garantia que só Jesus pode dar a nós. E não precisamos viver assustados, mas podemos viver com esperança, sabendo que o justo, o sofredor, que um dia foi esquecido, será lembrado por toda a eternidade, e nós viveremos com Ele nesta eternidade. Coloque a sua vida diante do Senhor. Não permita que as tribulações da vida te afunde. Não permita que as tribulações da vida te façam ser um homem qualquer, no mundo qualquer, que vai para o pó de maneira qualquer e que não terá mais chance. Olhe para as dádivas de Cristo. Olhe para o chamado de Cristo. Viva para Cristo. E creia na esperança da vida eterna, que é possível para aqueles que o amam.
Porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Se você ainda não tomou uma decisão por Cristo, tome hoje. Se você ainda está vivendo uma vida simplesmente debaixo do sol, meu irmão, tem um lugar melhor. Tem um lugar melhor. Podemos viver nesta terra, podemos enfrentar a vida como ela é, porém, em Cristo, seguindo a Cristo, guardados por Cristo, pela sua promessa, pelos seus feitos, pelo seu poder, com esperança de uma vida eterna. Deus, obrigado. Obrigado pela palavra do Senhor. Obrigado porque o Senhor tem nos dado, Deus, o privilégio, a oportunidade de conhecer o Senhor e desfrutar de uma esperança que só o Senhor Jesus pode nos dar, Deus. Muito obrigado, Senhor. Que a nossa vida esteja hoje centrada em Ti, Pai. Se há alguém aqui hoje, Deus, entregando a vida para o Senhor, dizendo: Senhor, eu quero viver isso, alcança esse coração, porque o Senhor é quem nos atrai, o Senhor é quem nos chama, o Senhor é quem nos resgata, e que o Senhor possa nos resgatar nessa noite, para que possamos viver livres do pecado, livres da maldade, livres da injustiça, mesmo que tenhamos que viver e enfrentar todas as tribulações dessa vida. Venha com graça sobre a sua igreja, nos dê uma semana de paz, uma semana graciosa, com o coração sempre voltado para o Senhor e para o seu poder, reconhecendo que o Senhor Jesus é aquele que um dia veio pobre, mas sábio, e salvou o homem da sua maldade, da sua impureza e do seu pecado. E nós cremos nisso, Senhor, e que esta verdade não se aparte do nosso coração, em nome do Senhor Jesus, para louvor e glória do seu nome. Fica conosco, com cada um de nós, cada família aqui, Senhor, para a glória do nome do Senhor que oramos, em nome de Jesus. Amém.